Se eu te contar que o Sol é um tipo de estrela pequena, você acreditaria? Pois é, meus amigos. Existem outros tipos de estrelas bem maiores que o Sol, e bem mais quentes também. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre os tipos que existem por aí no universo. Não saia daí! As estrelas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares de fusão, mas, graças à gravidade, podem se manter vivas sem se explodir por bilhões e bilhões de anos. Elas são os principais corpos celestes que possuem luz própria. Além disso, elas emitem energia na forma de calor, que se propaga na forma de radiação pelo espaço. Só na nossa galáxia, as estimativas apontam entre 100 e 400 bilhões de estrelas. O Sol, que é a única estrela em nosso sistema, é uma delas. As estrelas conseguem se manter vivas por bilhões de anos, enquanto possuem combustível para gastar. Depois disso, quando ele acaba, dependendo do tamanho da estrela, ela pode explodir em uma supernova, ou então se transformar em uma nebulosa planetária, como é o caso do nosso Sol. Mas agora, quais são os tipos de estrelas que existem e quais são as principais características delas? Bem, isso é o que vamos ver a partir de agora. Um tipo de estrela pouco conhecido são as anãs brancas. Esse é um dos estágios finais possíveis do ciclo de vida de uma estrela. Estrelas que iniciaram sua vida com massa entre 0,8 e 10 massas solares se tornam uma anã branca, que no caso é o que vai acontecer com o nosso Sol. Quando o combustível da estrela acaba, ela libera a maior parte do material externo em uma nebulosa planetária, e a parte que sobra, que é o núcleo, se torna uma anã branca extremamente quente, com temperatura superior a 90 mil graus Celsius, e durante alguns bilhões de anos vai esfriando até estabilizar em uma temperatura menos quente. As anãs brancas têm tamanho inversamente proporcional à massa, ou seja, quanto menor uma anã branca, mais massiva ela é. Elas possuem aproximadamente metade da massa do Sol, e tamanho um pouco maior do que o da Terra. Sua densidade é 200 mil vezes maior do que a do nosso planeta, fazendo dela um dos objetos mais densos do universo, ficando atrás apenas dos buracos negros e das estrelas de nêutrons. O segundo tipo de estrelas são as anãs vermelhas, que são pequenas e relativamente frias. Elas são o tipo de estrela mais comum da nossa galáxia, e talvez também em todo o universo. Porém, isso é um pouco difícil de verificar, porque as anãs vermelhas não são muito luminosas. Elas variam de 0,01% até 10% da luminosidade do Sol, dificultando a observação das distâncias astronômicas. A estrela mais próxima do nosso sistema solar, chamada de Próxima Centauri, é uma que faz parte desse grupo. Após esse grupo, o terceiro que podemos falar são as anãs amarelas, que são estrelas da sequência principal, produzindo energia, convertendo hidrogênio em hélio através da fusão nuclear em seu núcleo. O nosso Sol se encaixa nesse tipo de estrela. Para vocês terem uma ideia, a cada segundo, o Sol funde cerca de 600 bilhões de quilos de hidrogênio em hélio e converte 4 milhões de quilos de massa em energia. A maior parte dessa energia está na forma de calor que se transfere gradualmente para a superfície da estrela, onde é liberada como radiação eletromagnética. Isso produz temperaturas entre 5.000 e 5.800 graus na superfície, e no núcleo chega a mais ou menos 15 milhões de graus Celsius. As estrelas anãs amarelas não são grandes o suficiente para se tornarem supernovas ou buracos negros, e elas são bastante comuns, constituindo cerca de 7,5% das estrelas da Via Láctea. Uma anã amarela pode ser solitária como o Sol, ou fazer parte de um sistema estelar binário ou múltiplo. As anãs marrons são objetos subestelares, com tamanho entre um planeta gigante e uma estrela pequena, e eles possuem massa entre 10 e 90 massas de Júpiter. Elas não possuem massa o suficiente para produzir energia por fusão nuclear, como as estrelas comuns fazem. Então, a pequena quantidade de energia que elas emitem vem do calor armazenado nelas durante o colapso da nuvem de gás de onde elas se formaram. Por esse motivo, muitas pessoas acreditam que elas não devem ser consideradas como estrelas. Como são pequenas e de baixa luminosidade, são muito difíceis de observar. Apesar disso, seu estudo é de extrema importância, pois são fortes candidatas a fazerem parte da matéria escura. Agora, por outro lado, existem as gigantes vermelhas, que são estrelas que chegaram ao fim de seu estágio de sequência principal. Essa fase é o primeiro estágio do fim da vida da estrela, e o nome vem do fato de serem maiores que estrelas que estão em fase normal, e devido à superfície delas serem mais frias,
A cor fica com uma aparência mais vermelha ou alaranjada. Estrelas entram nessa fase quando usaram todo o hidrogênio em seus núcleos. Isso significa que elas começam a fundir outros elementos juntos na área ao redor de seu núcleo. Isso altera o equilíbrio entre a pressão das reações nucleares e a força da gravidade que mantém a estrela unida. Assim, as camadas externas se expandem, aumentando o tamanho da estrela. Antes do nosso Sol se tornar uma anã branca, ele vai entrar nessa fase de gigante vermelha. E é aí que vai ser o fim de alguns planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra. As supergigantes azuis são estrelas azuladas que irradiam enormes quantidades de energia. Elas possuem temperatura superficial entre 20 e 50 mil graus Celsius, uma luminosidade entre 10 mil e 1 milhão de vezes a do Sol e uma massa entre 10 e 100 massas solares. Por serem estrelas muito massivas, a vida delas é curta, cerca de 10 milhões de anos, o que é 1000 vezes menos que o Sol. Por isso são um tipo raro de estrelas, representando menos de 0,1% das estrelas da nossa galáxia. Quando o combustível das supergigantes azuis acaba, ela não possui mais energia suficiente para manter suas camadas externas, que acabam colapsando sob sua própria gravidade. Então, ela explode em uma supernova. E ainda existe um tipo de estrela que é bem rara, porém, é uma das mais interessantes. Mas antes da gente falar sobre ela, eu te peço que, por favor, se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações, pois assim você vai receber os conteúdos em primeira mão assim que eles forem postados, beleza? Muito obrigado! Por fim, as estrelas de nêutrons são objetos extremamente densos, ou seja, apresentam uma relação de proporção inversa entre raio e massa. Quanto menor seu raio, mais massiva ela é. Uma estrela de nêutrons, por exemplo, com temperatura superficial de 50 mil graus Celsius, tem o brilho de cerca de 1 milhão de vezes menor do que o do Sol, devido ao seu pequeno tamanho. Elas também possuem alta velocidade de rotação devido à conservação do momento angular, já que menores. Elas são formadas quando grandes estrelas massivas explodem em supernovas. O núcleo da estrela colapsa, fazendo com que os prótons e elétrons ali presentes se esmaguem. Assim, eles formam grandes quantidades de nêutrons. Meus amigos, esses são os tipos de estrelas que já foram detectadas e observadas pelos cientistas. Mas, como eu disse, ainda desconfiam que possa haver outros tipos espalhados por aí que nós ainda não conhecemos. Afinal, esse universo é gigantesco. Sem mais, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e tchau!